Meus amigos, dezembro é uma época de fazer retrospectiva. E nós vamos fazer hoje a segunda parte da retrospectiva 2020, o ano inesquecível, o ano da pandemia, mas o ano que Jesus nos deu grandes experiências. Meus amigos, hoje a gente vai continuar falando sobre a retrospectiva de 2020, mas a partir de setembro, né? Nós falamos no nosso encontro anterior sobre como foram os primeiros meses, de março a setembro, onde nós não tivemos nenhum culto presencial. A partir de setembro, nós voltamos a ter cultos, porém com um grupo reduzido de gente. E aí foi um retorno diferente, né? Foi o tal do novo normal, mas muito ainda longe, né, daquilo que nós vivíamos no período pré-pandemia. Então, eu destaco, né, que nós fizemos aqui cultos com todo mundo de máscara, cadeiras afastadas, não podia ter cantina, não podia ter culto infantil em espaço fechado, não podia ter cumprimento. Como é que foi essa experiência, Rodrigo? Tu que é um cara da música, do louvor, como é que foi lidar com essa realidade diferente, né, a partir de setembro? Não foi legal, professor. Dizer que foi, né, que a gente tem uma régua, né, um nível que a gente vinha. Ok, caiu muito na pandemia, porque a gente acabou fazendo só online, então não tinha aquele calor humano, mas o retorno foi muito gradativo, né? Então as pessoas vinham, a impressão que a gente tinha ainda muito acanhadas, né? Realmente a máscara, a gente não consegue ver o rosto da pessoa, o sorriso da pessoa, então melhorou um pouco para a equipe, mas ao mesmo tempo era frustrante, porque a gente pensava que quando voltasse as pessoas, talvez a gente ia ter aquele ambiente caloroso que a gente tinha, né? E na verdade não foi o que aconteceu, né? Então aquela coisa, a gente está feliz por servir, sabe que Jesus está com a gente, mas dava uma tristeza porque a forma, ok, ele é a essência, ele é tudo, mas a forma não era o jeito que a gente está acostumado, então trazia para nós uma certa tristeza, quando isso vai passar, né, as pessoas ansiosas, né, que quando isso vai voltar a ser como era, né, e a gente está nesse processo, se for falar, né, está lentamente, né, voltando as pessoas, e agora parou de novo, então é complicado, é diferente, o novo normal não é tão bom quanto o antigo normal. Saudade da pré-pandemia, né, pastor Eduardo? Sim. A gente está experimentando, se a gente for pensar na pandemia, lá no começo, né, tinha um medo gigantesco, né, e com o tempo o medo vai diminuindo, né, então quando o nosso retorno estava no início ainda, as pessoas ainda estavam bem, né, atemorizadas, assim, eu acho que a atmosfera não era muito boa, né, e estamos trabalhando para conseguir vencer isso ainda. Queria destacar aqui algumas coisas que aconteceram na igreja, né, nessa fase, a partir de setembro, né, o retorno. Foi um retorno progressivo. A frequência começou devagar. Interessante que todas as igrejas de Porto Alegre, do Brasil, com quem eu falo com os pastores, todo mundo voltou de forma menor do que era. Então nós, por exemplo, passamos a ter cultos muito menores. Nós fazíamos culto aqui na pré-pandemia com 400, 500 pessoas. Passamos a fazer culto com 60, 70, 50 pessoas, né? Então, nós temos aqui um auditório aqui enorme que ficava, né, vazio praticamente, né? Então, esse ambiente já ficava um ambiente diferente. Também uma coisa que eu destaco é que nós voltamos ainda muito inseguros, né? As pessoas com medo, alguns vinham e não sabiam se podiam ficar, né? Então, eu acho que um grande trabalho que nós tivemos a partir de setembro foi mostrar para as pessoas que é possível vir à igreja com segurança, que a igreja é um espaço seguro, que assim como as pessoas saem para ir ao mercado, para ir ao shopping, para ir a um restaurante, para ir a algum lugar, podem vir à igreja também, né? Porque é um espaço seguro, né? Então isso também foi um processo de convencer as pessoas, né? E nós estamos nesse processo ainda, né, de tentar convencer o povo a retornar. Sim. Uma coisa que tu sempre fala, pastor, que eu acho que tem bastante lógica, é que se a gente se sente à vontade, vence o medo para ir ao mercado, a ir a outros lugares, né? A igreja como um serviço essencial, né? Eu acho que é importante também estar aqui presente. Né? Eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que foi para você preparar algumas atividades, assim, aliás, lidar com as expectativas esse ano, que nós não tivemos um musical de Natal, um musical de Páscoa, não tivemos nem um culto de aniversário, né, como nós fazíamos antes. Como é que foi nos adaptar e fazer algo, né, diferente nesse tempo?
A situação de fazer tudo o que a gente fazia, porém de um jeito um pouco diferente, né? O musical não foi possível, né? Porque a gente juntava um coral aí de 40, 50 pessoas, não tem como fazer esse tipo de trabalho, né? Mas a gente teve que, como eu falei, de onde vem a nossa motivação, né? Acho que não há outro momento onde a gente pôde falar mais isso, que a nossa motivação era Jesus, honrar Jesus e que as pessoas em casa recebessem algo que era inspirador, né? Seja através de uma música, seja através de uma pregação. Então, o nosso trabalho é fazer, por exemplo, eu lembro de fazer o nosso batismo sempre foi algo muito marcante, muito alegre, com muita gente. A gente fez batismos 2 esse ano já, e tem mais um agora para acontecer. Um batismo simples, sem banda, né, com poucas pessoas no auditório, mais os familiares ou algum amigo. Então, infelizmente, é um jeito diferente de fazer, mas a nossa alegria é a mesma, né? A gente gostaria que a forma fosse mais com a nossa cara, mas na verdade a gente teve que aprender a fazer de um jeito novo, porque a gente precisa continuar fazendo as coisas, né, para Cristo, que a igreja avance, né? Mas é diferente, é bem diferente. Foi um ano de ajustar expectativas. Mas uma coisa não faltou a essência, né? Nós temos aqui ensinado que o culto tem que ter oração, palavra e louvor, e isso sempre teve. Teve nas lives, teve nos cultos, né, presenciais, os online. E nós conseguimos, Eduardo, me parece, que agora aqui pelo final de novembro, dezembro, enfim, achar já um ambiente espiritual melhor, né? Parece que nós fomos já crescendo, parece que a minha percepção foi que nós fomos crescendo na comunhão, na adoração, na busca, né? E os cultos foram tendo uma atmosfera diferente também, né? Te parece isso também? Sim, concordo. A gente não só veio crescendo na frequência, né? Mas como também fomos crescendo Me parece que as pessoas agora se sentem mais livres, né? Para celebrar e etc. No começo parecia que as pessoas tinham medo até de se mexerem, eu não sei, tinham um medo extremo, né? Que agora parece que está mais diluído, assim. E nós tivemos também o desafio de cuidar de pessoas nesse ano. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tive, por exemplo, algumas tristezas esse ano. Teve algumas pessoas da nossa comunidade, né, dos nossos vínculos, que faleceram por diferentes razões, né? E nós não podemos nem sequer fazer um funeral para essas pessoas, né? Aliás, participar do funeral dessas pessoas, né? Outra coisa também triste, pessoas que iam para o hospital e nós não podíamos visitar as pessoas no hospital. Sim. Pessoas que ficavam doentes em casa e nós não podíamos visitá-las, né? Então foi um ano assim de restrições relacionais, né? Que para o nosso trabalho pastoral é um grande obstáculo. Então, para mim, isso foi uma das coisas mais difíceis do ano. Não poder estar com as pessoas, visitar as pessoas em momentos difíceis. Vigílias, né, pastor, que era algo que a gente fez tão legal em 2019, vigílias a noite toda com bastante gente, muito alegres, muito louvor. Não conseguimos fazer nenhuma em 2020. Lembro nós somos com uma igreja cheia de grávidas, né? E glória a Deus por isso. E esse ano não teve chá de fralda, foi carreata aí, charreata, não sei como é que é o negócio. Então coisas diferentes que a igreja teve que viver, porque eram importantes, né? Celebrar a vida, né? Isso, e a gente teve que fazer de formas diferentes, né? Sim, o desafio de acompanhar as pessoas por vídeo, que não é a mesma coisa, né? E também a cautela mesmo agora com a flexibilização sobre quem encontrar, né? Quem visitar e tudo mais, né? Então, difícil mesmo esse ano para o nosso trabalho, mas Deus tem nos ajudado a alcançar as pessoas de alguma forma, né? Uma outra questão, que eu também queria ouvir aqui vocês um pouquinho sobre isso, foi sobre o desafio que foi lidar com a politização do vírus, né? Porque nós tínhamos pessoas aqui que defendiam que ninguém devia sair de casa, outros que achavam que estava tudo normal, e nós tentando achar um equilíbrio entre as coisas, né? Por vezes sendo criticado, por vezes sendo incompreendido, né? Como é que foi lidar com todo esse sentimento? Porque, infelizmente, o país, né, o mundo está muito hoje polarizado, tudo vira motivo de polêmica, de briga, né? É difícil construir consensos e acordos, né, em nosso tempo, né? Então, como foi lidar com isso também? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre essa questão.
Por exemplo, na nossa casa a gente teve que ir formando nossa visão sobre a questão, assim, né? Às vezes a gente até discordava em alguns pontos, mas tivemos que formar a nossa visão. E depois de formada, tinha também o elemento de entender o que Jesus estava querendo que nós fizéssemos, qual a postura, né? Como o pastor falou no vídeo anterior, algumas coisas eram necessárias, apesar de envolver algum risco, né? Então a gente foi tentando ir para uma definição sobre isso e a gente sabe que não vai agradar a todos, né? Algumas pessoas diziam até que era uma notícia falsa o vírus e tudo mais, uma ferramenta de controle, dizem ainda hoje, né? Então a gente precisa muito de visão de Deus e graça para poder tomar um posicionamento e agir, né? Eu acho que a equipe em geral aqui foi tomada por um senso de responsabilidade. Temos que entregar algo, né? O evangelho não pode parar, temos compromissos e quando o pastor veio com essa visão dizendo é um serviço essencial, então a gente tentou se cuidar o máximo possível para não contrair o vírus, mas precisávamos trabalhar assim como alguém que trabalha na saúde precisa e tinha um certo risco, então a gente tentou diminuir esse risco, né, com os cuidados aqui na igreja, uma equipe menor e tudo mais, mas muito convictos de que era um trabalho que precisava ser feito para que pessoas fossem abençoadas, porque as coisas continuam, né? Tanto que nesse ano teve batismos, e teve apressão de criança, e teve tudo que nós temos, né, para fazer aconteceu de uma forma diferente, menos talvez, mas precisava acontecer as coisas. Então a gente entendeu isso e tentou se cuidar e tentou entregar o que precisava ser entregue, né, para que todos fossem abençoados. Mas eu queria, Rodrigo, também te ouvir um pouquinho, porque tu teve uma experiência forte esse ano, que foi contrair a Covid e ser hospitalizado, né? A Daila também passou por isso, né? Teve também a Covid. Como é que vocês lidaram com isso, né? Fala um pouquinho para nós sobre a tua experiência de enfrentar a Covid e de vencer a Covid. Então, a gente contraiu junto, eu e a Daila, acho que alguma pessoa que nós tivemos contato, tivemos ali os sintomas bem característicos, então aí fomos fazer o teste e veio o positivo, e a Daila logo já começou a diminuir os sintomas, e eu no final da quarentena ali de 14 dias comecei a ter mais tosse, mais dificuldade para respirar, e aí tive que ser hospitalizado para controlar a saturação estava baixa do desejado ali, né? Então tinha algum risco, né? Eu sinceramente não tive a noção de quanto isso era preocupante, né? Porque eu nunca tive um sintoma mais assim de ter muita falta de ar ou de passar mal. Tinha desconfortos, dores, tive muitos sintomas, mas nada assim mais grave. Mas depois eu pude ter uma noção maior que realmente é um vírus perigoso, né? E que mesmo pode levar pessoas mais jovens, pessoas de meia idade, né? E a minha experiência, acho que a mais marcante foi lá no hospital, de ver a questão da realidade da própria hospitalização, do ambiente com os enfermeiros e médicos, o isolamento, o quanto esse vírus tem essa característica severa de afastar quem está doente das pessoas que ama, de não poder visitar, de não poder ter contato, de não poder estar junto, cuidando, então, de limitar até o que tu vai colocar dentro do hospital através da mochila, verifica a tua mochila, porque aquilo não pode entrar qualquer coisa no sentido de que pode estar contaminado ou levar para alguém a contaminação, então, vários cuidados assim de uma pandemia, coisa que a gente não tinha vivido, eu na minha vida não tinha vivido, né? E o aprendizado de ter que crer que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. Então, eu sou diabético, tinha algumas complicações, mas Deus me livrou e rapidamente eu saí do hospital em 5, 6 dias. E graças a Deus estou terminando de me cuidar, tem algumas sequelinhas, mas está tudo certo, né? Eduardo, tu também teve Covid, né? Como é que foi? Contigo foi um pouco mais leve, mas também teve Sim. a experiência do isolamento, que você fala que foi muito difícil. Os meus sintomas foram de gripe forte, assim, por 2 dias, mais ou menos, 1 dia e meio de febre. E então tive que ficar isolado em casa, né, num quartinho lá. E como eu tenho falado, o meu maior aprendizado foi valorizar as coisas que eu tinha, né? Porque tive que ficar afastado da Tati, do Ismael, por bastante tempo, né? E comecei a entender quanta falta eles me fazem, né? E, além disso, os outros contatos que a gente já vinha, de alguma forma, fazendo, né? Ficaram totalmente cancelados. Então, de fato, foi um tempo de valorizar o que eu tenho, né? Gente, talvez você que está nos acompanhando também teve Covid, ou conhece alguém que teve, alguém da sua família, talvez você até perdeu alguém que amava, alguém próximo a você. Então nós queremos deixar aqui a nossa solidariedade, nosso carinho, né? Nós também sofremos com tudo isso que aconteceu,
mas nós louvamos a Deus porque o Senhor, enfim, se mostrou presente, né? Nos ajudou a atravessar esse tempo. E eu acho que a grande lição que eu trago comigo é que, por mais difíceis que sejam os dias, se nós estivermos andando com Jesus, nós vamos atravessar os dias difíceis. Talvez com alguma sequela, talvez com alguma perda, talvez com alguma cicatriz, mas nós vamos atravessar. E nós estamos felizes porque atravessamos 2020, estamos, né, encerrando esse ano com muitas histórias, mas também com muitos testemunhos. Amém. Amém. Rodrigão, maravilha estar contigo. Eduardo, valeu, pastor. Maravilha. Foi bom. Gente, compartilha esse vídeo, curta e obrigado pela tua participação e pelo teu apoio. Deus te abençoe e te guarde.